Bom dia, bem-vindo à Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. É convidada especial desta emissão Maria Teodora Cardoso, é Presidente do Conselho das Finanças Públicas e, como sempre, a presença habitual de Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas. Agradeço aos dois a vossa presença. Doutora, muito obrigado por ter aceitado este convite para estar na Comissão Executiva. Começo por lhe perguntar, algumas pessoas têm na cabeça que por estes dias é possível reduzir a austeridade e ainda assim conseguir obter a cumprir os objetivos a que estamos obrigados. É possível ter este tipo de raciocínio? Ter é possível, concretizar é mais difícil. É claramente muito difícil, porque os objetivos, na realidade, não têm sido completamente atingidos. Nós temos o hábito, que aliás vem da União Europeia, de haver objetivos orçamentais muito rigorosos, que depois não se conseguem cumprir na íntegra e depois arranjam-se estas medidas temporárias que cobrem, digamos, a diferença. Simplesmente, essas medidas o que fazem é adiar o ajustamento. E nós andamos a adiar esse ajustamento há bastante tempo. O que significa que as dificuldades se mantêm. Até porque uma área que percebe isto muito bem são os mercados financeiros. Sabem que um déficit parece uma coisa, na realidade é outra, um pouco diferente. Portanto, nessa perspectiva, é muito difícil aliviar a austeridade. Agora, outra coisa diferente é perceber se isso deveria ser feito. E, em minha opinião, o erro que existiu aqui foi de se ter, no início, subestimado claramente o efeito das medidas de austeridade. Isso era discutível no início, porque havia sempre as tais teses a dizerem que a austeridade ia criar confiança, ia dar credibilidade e, portanto, o efeito sobre a economia não seria muito forte. Havia outros que diziam que não era bem assim, que a austeridade ia criar uma grande quebra na procura interna, como efetivamente aconteceu, e que isso iria ter um efeito, um impacto muito forte, que não podia ser imediatamente compensado pelas exportações, porque seria a única coisa que podia compensar. E de facto, foi a segunda tese que acabou por se confirmar na realidade. Mas o programa foi feito de acordo com a primeira, portanto, admitindo que o efeito da austeridade era, de facto, menor do que na realidade foi. É claro que isto depois transforma-se num pouco de bola de neve, porque começa assim, a segunda fase mantém e a recessão vai se aprofundando e daí as dificuldades de cumprir os objetivos orçamentais. Por outro lado, o que tinha sido necessário, quanto a mim, era um programa que visse mais uma austeridade eventualmente menos exigente no início, mas mais exigente em termos de medidas estruturais, que eu penso, continuo a achar que é o que falta no nosso programa. Não é que elas não estejam lá, há uma lista enorme de estão medidas. A não ser implementadas. Não é só isso, quer dizer, as medidas estruturais não são como as medidas de austeridade. Nas medidas de austeridade corta-se a despesa e não sei o quê, sobem-se os impostos e isso faz-se imediatamente. As medidas estruturais exigem uma programação, uma adaptação ao próprio país e não se limitam a ser uma coisa que tem que se publicar uma lei sobre não sei o quê no trimestre tal. A lei até se publica. Agora, o efeito dessa lei, quando é que ele aparece? E a lei é realmente tão boa ou tão adaptada às circunstâncias como devia ser? Isso não faz parte do programa, só faz parte do programa publicar a lei. Mas eu também aqui devo dizer que não culpo. O meu problema nunca é atribuir culpas. Não culpo a Troika. A Troika não pode fazer este tipo de programa. Porque a Troika tem objetivos, sabe mais ou menos o que é que a economia precisa
Mas as medidas de austeridade têm que ser feitas por nós, definidas por nós, pensadas por nós e implementadas por nós. E a Troika permite essa liberdade? Permite. Eu estou absolutamente convencida que sim. E aí é que é preciso haver um diálogo forte com a Troika, não é? A Troika não é aquele papão que as pessoas imaginam, quer dizer, chega aí e exige não sei o quê. Há determinados objetivos que são exigidos, nomeadamente em relação a controlar o déficit e a dívida, que é realmente o grande problema, mas há uma margem considerável de diálogo. Agora, esse diálogo não é só dizer nós, coitadinhos, não somos capazes de fazer. Isso não é diálogo. O diálogo é nós termos do nosso lado trabalho e capacidade de o mostrar e o discutir. E, por exemplo, eu vi isso quando ainda estava no Banco de Portugal, em termos da parte do setor financeiro, em que o programa que foi, no fim, aceite, foi praticamente o programa que tinha sido feito no banco. Quer dizer, mas tinha sido feito e tinha sido começado a fazer, e esse é outro ponto muito importante, não foi quando a Troika cá chegou. Tinha começado a ser feito quase um ano antes, porque se tinha percebido por onde é que a situação nos levava. E, portanto, essa parte de trabalho de casa, digamos assim, que tem aspectos políticos, como é evidente, mas também tem aspectos técnicos de elaboração de propostas e depois de implementação, nessa parte tem sido muito incipiente relativamente ao que era necessário. No fundo, a lógica do programa da Troika era: isto é um ajustamento de curto prazo. Há uma situação dramática de saída dos mercados, de fecho dos mercados, e, portanto, a curto prazo a gente tem que resolver isto. Aliás, como o próprio FMI diz, isto é o que eles sabem fazer. O FMI nunca foi uma instituição de programas estruturais. Anda um bocado metido nisso à força, mas não é a sua objetivo, a sua missão. A sua missão. Mas o nosso problema não era um problema de curto prazo. Quer dizer, realmente dramatizou-se no curto prazo com o fecho dos mercados. Mas para sair da situação a que chegamos, a economia tem que fazer um grande ajustamento estrutural. Doutora Teodora Cardoso, na altura em que este plano foi desenhado, também algumas variáveis externas. Bem, havia algumas variáveis internas que eventualmente não teriam sido calculadas da melhor forma, nomeadamente a variável desemprego, que acabou por ter um comportamento um pouco acentuado em relação ao que se previa na altura, mas também é verdade que as variáveis externas, nomeadamente europeias, nomeadamente ao nível dos nossos principais parceiros, agravaram-se de uma forma substancial muito rapidamente. Certo. E, aliás, lá está, esse é o problema que levou a que a austeridade acabasse por ser maior, porque, na realidade, a quebra da procura interna era indispensável. Não havia dúvida, quer dizer, não era só por causa da dívida pública, era por causa da dívida das empresas e dos particulares, que ainda é mais alta que a dívida pública em termos relativos. E, por consequência, não era possível nós continuarmos a alimentar a economia com base na procura interna. Tínhamos que ir para a procura externa. E é claro que aí, por um lado, isso exige as medidas do nosso lado, ou seja, as tais medidas estruturais, mas, por outro lado, exige que haja procura externa. E quando a procura externa realmente está em quebra, como tem estado a acontecer, tudo se torna bem mais difícil. Não se fazem milagres. Agora, há uma coisa que, apesar de tudo, é importante, que é distinguir aonde é que a falta de ajustamento advém de fatores que nos são completamente alheios, e isso tem sido tomado em conta pela Troika, e estou convencida que continuará a ser, e aonde a falha está do nosso lado por não termos conseguido fazer o ajustamento que devia ser feito. Dr. Rui Lima Martinho, quando olhamos para este cenário, há de facto aqui um trabalho longo que já foi feito, mas estamos nesta situação, o contexto internacional mudou, o programa chegou a esta fase em que percebemos que alguma coisa tem que mudar. Seria o ponto essencial, o ponto mais importante para agora iniciarmos uma negociação no sentido de alterarmos o plano, de repensarmos este plano? Bom dia. Eu penso que falar em alterar, renegociar, eu acho que há o seguinte, que aliás foi explicado bem pela doutora Teodora Cardoso. Está a haver um ano antes, já o Banco de Portugal estava tecnicamente a analisar a situação, portanto nós já sabíamos 6 meses a um ano antes que era necessário haver intervenção externa.
houve um certo atraso, ela veio e na altura parecia efetivamente que se repetia uma situação como a de 83 ou a anterior. Mas não, esta situação é diferente, não só pelo contexto, mas porque internamente nós temos, para além da questão do déficit público e daquilo que é preciso corrigir em contas públicas, temos a parte dos privados. E aí a parte das famílias é brutal. As famílias tiveram durante anos um consumo completamente sustentado por crédito e temos hoje uma situação gravosa, dramática, de todos os dias haver famílias que vão pedir insolvência. Por outro lado, temos esse desemprego de que falou, muito fruto de uma questão que também penso que talvez não tenha sido na totalidade vista na altura da assinatura do memorando, que é a maioria das companhias portuguesas, pela maneira como se dirigiu a economia em Portugal, trabalha para o mercado interno. É esse mercado que está a produzir este desemprego brutal. Porque vamos lá ver, são essas companhias que deixaram logo de ter procura, deixaram logo de conseguir escoar produtos. São pequeninas, porque nós temos as PMEs, de que falamos como PMEs, a maioria tem menos de 10 empregados, tem 3, tem 4, são familiares. São microempresas. São microempresas. Chamamos-lhe PMEs, mas se calhar deviam ser micro. E vendem exclusivamente o mercado interno. E vendem só para o mercado interno. Portanto, estas duas situações são muito gravosas da situação. Agora, não quer dizer que tenhamos qualquer razão, não devemos ter, para parar a austeridade, para parar a restrição e para parar o programa. Só que, como o programa vai tendo inspeções regulares, como nas empresas, havendo desvios, eu acho que deve haver alguns ajustamentos. Se esses ajustamentos são no sentido de facilitar este ou aquele aspecto, era ótimo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é necessário ter alguns ajustamentos que não passem pela palavra renegociação, nem pela palavra perdão de dívida, nem nada disso. Porque isso é outro campeonato, digamos assim. Menor austeridade agora, renegociação a esse nível, poderia aumentar o nível reajustar algumas medidas. E aumentar, no fundo, o nível de dívida do país no futuro? Sim, mas talvez também fosse no seguinte sentido. Vamos lá ver. Há medidas que é necessário tomar e que é preciso tempo para elas terem efeitos. E, portanto, deviam-se tomar em conta as tais medidas estruturais, as tais reformas, que são muito antigas. Porque eu lembro-me que no governo já do professor Mota Pinto se falava em reformas estruturais. Nunca foram feitas. A doutora Teresa Terminacian, que a doutora Teodora conhece bem, quando esteve aqui em 83 e quando saiu depois, dizia que nós conseguimos sempre repor as contas, mas que nunca conseguimos encetar medidas para a sustentabilidade de uma situação estável. No fundo, mexer estruturalmente na economia. Mexer estruturalmente. Isso é o que mais custa. Doutora Teodora Cardoso, uma questão que me parece essencial é que grande parte destas empresas, ou praticamente todas estas empresas que estávamos a falar, vendem para o mercado nacional, sendo que um dos grandes motores de crescimento da economia nacional era o investimento público, que levou um corte substancial e que deverá levar um corte ainda maior. Aquele modelo teórico de passar o mercado interno para colocar estas empresas a exportar, quando olhamos para a realidade percebemos que é muito difícil fazê-lo, nomeadamente num contexto em que elas próprias também não têm crédito. Como é que é possível imaginar este modelo e esta passagem? Bem, aí, para já dizer que não têm crédito é um ponto discutível, mas depois a história do financiamento. Porque tudo depende de para que é que se pede o crédito. Quer dizer, se o crédito for para alimentar um negócio que já não tem futuro, não tem crédito. Pronto, digamos assim. Mas se houver uma reconversão para outro tipo de negócio, aí assim eu já não acho que não haja crédito. E os números, aliás, mostram isso. Mas, de qualquer maneira, a questão está nisto. Eu acho que, de facto, nós precisamos, para agregar as pequenas empresas, as pequenas e médias e, às vezes, até as micro, para elas funcionarem para o mercado externo, tem que haver um elemento agregador. Nós temos um excelente exemplo na Volkswagen. Quer dizer, quantas empresas portuguesas trabalham para a Volkswagen? Não são empresas exportadoras. Aliás, nas estatísticas, esse é um dos problemas, é que essas empresas aparecem como estando a produzir para o mercado interno, porque elas vendem para a Volkswagen aqui em Portugal. Aquilo é uma exportação indireta. Mas a exportação é que é o motor dessa atividade.
Ora bem, nós precisamos de mais empresas deste tipo, não digo da dimensão da Volkswagen, porque, enfim, não é muito viável, mas há várias áreas onde provavelmente seria preciso. Isto tudo tem muito a ver, e isto tem muito a ver também com a questão das reformas estruturais e com esse período de 83 a 84, que depois não teve sequência, porque, no fundo, nós, quando entramos na União Europeia, tivemos a possibilidade, logo a seguir a um ajustamento brutal que tinha sido feito, de repente tivemos acesso, de novo, a um enorme volume de financiamento, quer dos mercados, quer da própria União Europeia. E daí dedicámos a coisas que eram essenciais, melhorar as infraestruturas, investir em infraestruturas. Mas esquecemos o setor produtivo. Não, o setor produtivo, na primeira fase, até funcionou, porque lá está, foi quando veio para cá, na altura, a Ford Volkswagen, e quando houve realmente acesso ao investimento estrangeiro. Mas o que é que acontece? Era sempre na base de que nós éramos um país de salários baixos. Portanto, o que atraía ao investidor estrangeiro eram os salários baixos. O que fez expandir outras atividades industriais nessa altura, o caso das indústrias tradicionais, da têxtil, do vestuário, etc., mais uma vez foram os salários baixos. Antes de entrarmos na União Europeia, nós tínhamos cotas. Nós estávamos de fora, portanto, só podíamos exportar para a União Europeia até às cotas que nos eram fixadas. Quando entramos na União Europeia, foi uma maravilha. Estávamos lá dentro e os outros ficaram de fora. Portanto, os asiáticos, essa gente toda estava fora, tinha cotas, mas nós não tínhamos. Éramos um país muito competitivo por termos salários baixos no contexto de um grupo de países ricos. Ainda por cima com muitos fundos a chegarem todos os dias. E com fundos a chegarem todos os dias. Bom, isto levou a que não houvesse, de facto, ajustamento estrutural. Pior ainda, quando entramos para a moeda única, porque aí nós sabíamos que íamos perder taxa de câmbio e política monetária. E até aí nós tínhamos vivido e tínhamos conseguido equilibrar macroeconomicamente a economia precisamente com a taxa de câmbio e com os limites de crédito e as taxas de juros altas. Quando íamos perder esses instrumentos, a coisa ia mudar completamente. Os instrumentos de política macroeconómica tinham que ser alterados e os incentivos também. Nós ficámos felizes, e daí o endividamento. Exatamente. Ficámos felizes porque agora, de repente, os bancos estavam cheios de liquidez, que antes não tinham, só tinham a do mercado interno. Desapareceram os limites de crédito, já tinham desaparecido antes. E o preço do dinheiro caiu. E o preço do dinheiro caiu. As famílias que tinham um endividamento irrisório na altura e que precisavam, de facto, porque depois tudo isto começa bem, vamos lá ver, não se pode dizer que houvesse à partida um erro. Um pecado original. O que houve foi uma falta de estratégia, quer dizer, houve a utilização correta no curto prazo, vá lá até no médio prazo, das novas condições, mas esquecendo que isto se esgotava. E, de facto, ainda por cima, em 89, portanto, nós entramos para a moeda única já na década de 90, mas o esforço começou a fazer-se no início da década de 90. Em 89, colapsou a União Soviética e entra no mercado, de repente, todo o leste europeu. Sim, com a queda do muro. Com salários muito mais baixos que o nosso e com a necessidade, inclusivamente, da Europa de acolher aqueles países. Não íamos ter ali uma situação de guerra civil. Por consequência, aquela capacidade de atrair investimento que nós, apesar de tudo, tínhamos tido e a capacidade ainda de competir no mercado interno europeu pela via dos salários baixos, esgotou-se. Desapareceu. Eles tinham vantagem geográfica e vantagem salarial. E mesmo assim, nós, o que é que fizemos? Aproveitámos da procura interna, lá está, para isso a moeda única foi muito útil porque nos deu as taxas de juros baixas e a fartura de crédito. Mas o ajustamento não se fez. E do lado exterior, pelo contrário, o mundo estava a alterar-se completamente. Mas nós estávamos tão entusiasmados com o nosso crescimento, e devo dizer que não fomos só nós, porque os mercados financeiros, por exemplo, também estavam felicíssimos, achavam que nós era um caso de sucesso.
porque realmente a economia crescia e tudo parecia ir no melhor dos mundos. E nessa altura, e isto também não foi culpa nossa, foi geral, mas não podemos também alijar completamente as nossas culpas, ninguém queria saber da dívida. A dívida soberana não tinha risco. E, portanto, alegremente, nós fomos nos endividando. Os bancos tinham acesso ao mercado interbancário europeu, também a taxas baixíssimas, portanto, tudo isto alimentou esta situação. Mas o ajustamento, de facto, não se fez. Ora bem, agora chegamos a um ponto em que temos duas coisas em simultâneo. Temos uma dívida realmente muito grande, para cima de 400% do PIB, se somarmos o Estado, as empresas e os particulares, e não fizemos o ajustamento estrutural que era necessário fazer. Portanto, agora, houve coisas que se fizeram, também não vamos ser tão... Houve muita coisa que se fez. O que eu acho que falta, e faltou sempre, e continua a faltar, é um programa coerente de ajustamento estrutural. É perceber para onde é que nós queremos ir e o que é que nós temos que fazer. Nessa linha, quais deviam ser as linhas de renegociação com a Troika? Neste momento, o que é que devia ser repensado? O que é que devia ser renegociado em relação ao plano que temos? Basicamente, a gente precisa, de facto, de negociar a sério essa parte estrutural, em que eu acho que a Troika nos pode ser muito útil em apoio técnico, porque há muitos aspectos técnicos e de conhecimento da realidade de outros países, etc., que ajuda a criar um programa que tenha pés para andar, digamos assim. E, por outro lado, olhar para a conjuntura externa, porque, efetivamente, ela está a limitar muito a capacidade de crescer da economia, não a capacidade de corrigir o déficit externo, porque aí nós, como de costume, fomos rápidos e eficientes, e as exportações têm, mesmo assim, estado a portar-se muito bem. Simplesmente, as cotas, nós até estamos a ganhar cotas de mercado, mas num mercado que está ele próprio a encolher. Portanto, aí tem que haver alguma margem e eu penso que, enfim, que haverá. Agora, nós temos que mostrar que, do lado das finanças públicas, não ficamos à sombra de um alívio do programa. Porque isso é que é o risco. É um alívio do programa ser tido como uma forma de... Então, isto já não precisa de ser tão a sério. E quando fala de alívio, nesse caso, refere-se exatamente aqui? Aos objetivos para o déficit e para a dívida, alargados em termos de tempo. Embora aí eu devo dizer que acho que essa parte é muito difícil. Porque não depende sequer só, e provavelmente nem principalmente, da Troika com quem nós discutimos. Depende da política internacional e depende dos riscos de contágio. Quer dizer, eles têm um enorme medo de que uma benevolência que seja vista como, pronto, isto afinal deixa-se andar, pode haver se mais contagie a outros países. Portanto, essa parte é muito difícil. Portanto, nós teríamos que manter um grande rigor nas finanças públicas e temos-lo tido, mas não podemos aí, de facto, aliviar. E temos, se possível, até que ser ainda mais, e eu acho que podemos ser, na parte das despesas. Temos que ser mais rigorosos na parte das despesas do que temos conseguido ser até agora. É muito difícil porque é a parte política. Apesar dos impostos serem politicamente negativos, os cortes das despesas são mais ainda. E eu nem sequer estou a falar nas despesas sociais. O meu problema, eu até acho que na situação atual, uma coisa que nós devíamos procurar negociar era mais apoio aos verdadeiramente desfavorecidos deste país. Porque nós, com o desemprego, com as dificuldades de cortes de salários, os salários não têm atingido os salários mais baixos. Mas o que muitas vezes se esquece é que as pensões e os salários, digamos, médios, que para nós são altíssimos, não é? São muitas vezes o suporte das famílias. Há uma transferência nestes tempos de crise. Nós ainda temos uma economia em que a família é um suporte importante.
E, portanto, tudo isto está a ter um peso muito grande, humanamente muito grande, que tem que ser tido em conta. Parece-lhe que devia haver uma espécie de maior aperto daquilo que são os objetivos do ponto de vista de finanças públicas, em contraponto... As finanças estão mais no sentido... Portanto, não me parece que seja possível continuar a subir impostos todos os anos, até porque eu acho que eles realmente agora... Eu nunca fui contra as subidas de impostos, portanto, estou perfeitamente à vontade para dizer isto. Mas realmente acho que chegamos a um ponto onde é muito difícil já ter mais resultados daí, a não ser que se tenha pelo lado do crescimento, mas não pelo lado da subida das taxas. Agora, do lado das despesas, eu penso que há muito a fazer. Rui Lamartine, este ajustamento estrutural, de facto, está por fazer e é, de facto, um trabalho que, obviamente, vai obrigar a muito tempo, mas também a dinheiro, porque, obviamente, é preciso ter um prazo para que ele seja feito. Pois, mas é por esse ajustamento que eu vejo a possibilidade, digamos, do Memorando de Entendimento e do PAEF poderem vir a acompanhar, digamos, também o que é o nosso conhecimento das questões que, neste momento, se põem à economia portuguesa. Não está em causa manter o mesmo objetivo de austeridade, de restrições e de repor as finanças públicas de maneira equilibrada e de maneira sustentável, que essa palavra é importante nós aplicá-la, porque senão repetimos de novo daqui a uns anos aquilo que já 3 vezes tivemos em Portugal nos últimos 20 e tal anos. Segundo, eu penso que através da prova explícita de que os portugueses querem fazer essas reformas estruturais, têm que as fazer, e não fazer cortes às cegas das despesas, mas cortes bastante bem baseados em estudos, em análises, naquilo que é preciso continuar, naquilo que é preciso desmobilizar, nos serviços que é preciso manter, no que pode ser passado para o privado, etc. Devíamos tentar, e com um observatório não só da publicação das medidas, a publicação e haver como que um observatório trimestral ou semestral de como é que estão a ser aplicadas, porque senão nunca sabemos. Está tudo em Diário da República, está tudo em decreto-lei e depois. Repare, nós temos que saber isso. E andar exatamente em setores que depois têm muito a ver também com o aliciamento que queremos fazer do investimento direto estrangeiro. A justiça, por exemplo, é importantíssima. Já houve passos, fala-se da lei da insolvência, mas não chega. É a celeridade, é o julgar a tempo. Veja, esta notícia que surgiu este fim de semana do prejuízo dos pequenos comerciantes do Porto relativamente ao Porto Capital Europeia, foi em 2001. Surge agora em 2012. Muitos já morreram, já fecharam as lojas. Quer dizer, não pode ser assim. Porque se há uma coisa que os estrangeiros querem, que gostam de Portugal e que reconhecem vantagens em Portugal, é uma justiça célere, é um quadro muito bem claro do que é o sistema fiscal, da sustentabilidade do sistema fiscal, da sustentabilidade das leis laborais, porque o problema do custo do salário, do custo dos trabalhadores, não é o mais importante. O mais importante é um quadro estável. E nós precisamos, para dar esta volta, das tais reformas estruturais com um corte de despesa, em que eu deixaria para o fim, porque sou exatamente da mesma opinião, as despesas sociais, para evitar mais exclusão, para evitar a quebra da coesão social e ajudar aqueles que necessitam, é evidente, mas ao mesmo tempo nós precisamos de aliciar rapidamente investimento direto, internacional ou de portugueses que residam lá fora. Nós precisamos de os aliciar para cá. E podemos fazer aquilo que fizeram muitos países da Europa Central. Nós podemos ter um quadro de impostos muito baixo, de condições laborais favoráveis, desde que criem impostos de trabalho. Os impostos também permanecerem praticamente, eu diria, quase residuais, desde que os lucros sejam reinvestidos ao longo de 2, de 3, de 5, de 10 anos. E, por último, que se demonstre a capacidade que esses investidores têm de dar formação. Porque nós temos um grande desemprego, parte dele é de longa duração. Já não conseguimos de maneira nenhuma, reciclar essas pessoas, mas a maioria tem muita formação quando trabalha para empresas com know-how estrangeiro. Veja a Siemens, veja a Bosch, veja a Blaupunkt, todas elas deixam sempre formação no país. Isso é muito importante também. Portanto, essa parte de desenvolvimento, de crescimento, de competitividade, de implementação de reformas estruturais, teria que acompanhar agora, de uma maneira muito firme, muito séria, a outra parte da austeridade, que temos que continuar a cumprir. E, por outro lado, devemos explorar, deixe-me só acabar isto, questões que até já levantámos a sociedade civil, que é, tal como a Polónia e outros países, conseguir ter em certas zonas do país zonas económicas com condições especiais, para exatamente tentar trazer para essas zonas as PMEs internacionais que queiram vir para Portugal.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo nesta Comissão Executiva. Estamos à conversa com Teodora Cardoso, Presidente do Conselho das Finanças Públicas, e também Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas. Regressamos num minuto. Até já.